Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar. Eu vou estar olhando à esquerda, que eu vou estar gravando no celular, tá bom? Nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante, não só para o processo penal, mas também para aqueles que vão aí militar na área do direito civil, né, da responsabilidade civil, principalmente. Tá? Nós vamos falar de execução e ação ex delito. Tá? Então nós vamos falar do artigo 63 e artigo 64 do Código de Processo Penal. Uma execução ou uma ação civil de conhecimento que teve origem no mesmo fato criminoso. Então, um fato criminoso que vai dar origem a uma ação penal e pode dar origem também a uma ação civil. Tá certo? Então, isso que nós vamos estudar na data de hoje. Tá? Inicialmente, estudar o artigo 63, e aí eu peço para quem fica, alguém me auxiliar e ficar no jeito aí com o Código Civil, né? Para que a gente possa comentar alguns artigos também, né? Mas vocês já estudaram no processo civil que a responsabilidade civil independe, né, da responsabilidade criminal. A responsabilidade criminal independe da responsabilidade civil. Tá? Então, quem pode ler aí o artigo 935 do Código Civil? Salvo engano. 935 do Código Civil. Quem localizou aí pode fazer a leitura. Então, olha, significa o quê? Que a responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal, né, da responsabilidade administrativa. Então, pelos sistemas que a nossa legislação adotou, ou seja, eu não posso, na mesma ação penal, também imputar a responsabilidade civil, ou esse seria o sistema da confusão ou da livre escolha, que nós não adotamos. Nós adotamos o sistema da independência. De acordo com o artigo 935, o sistema adotado pelo Código de Processo Penal foi o sistema da independência. Tá? Então, o processo penal será julgado pela jurisdição no âmbito penal, o crime será julgado no âmbito da jurisdição penal, e a jurisdição civil que vai julgar a questão da reparação civil. Tá certo? Então, o sistema adotado é o sistema da independência. É lógico que ele vai sofrer alguma mitigação, né? Porque aqui nós falamos que quando a materialidade e a autoria já está decidida no crime, faz coisa julgada no civil. Então significa dizer o quê? Que a sentença penal condenatória transitada em julgado, ela faz coisa julgada no civil. Não se discutirá mais sobre a existência do crime e quem foi o autor do crime. Por quê que isso seria justificável? Já a recíproca não é verdadeira, né? Porque no processo criminal, o juiz tem mais liberdade na produção da prova, vige o princípio da verdade material, diferentemente no civil, que vige o princípio da verdade formal, né? Pode ter a revelia, o sujeito não contesta, é considerado verdadeiro os fatos narrados, né? Então, diferentemente do processo penal, onde o juiz tem mais liberdade na produção da prova, vige o princípio da verdade material, ou verdade real também, assim conhecida. Pessoal, tem um microfone aberto aí, por gentileza. Tá dando uma interferência aqui. Então é isso que nós vamos estudar hoje, essas formas de reparação e como reparar o dano causado pelo crime. Então esse sistema da independência, por isso que eu falei, é independente a jurisdição civil com a criminal. Só que em certas situações nós podemos ter essa questão prejudicial.
onde uma decisão no criminal, ela faz coisa julgada no civil. Já não vai discutir mais se o crime existiu e quem foi o autor do crime. Então, a sentença penal condenatória transitada em julgado, ela faz coisa julgada no civil. Não se discutirá mais se o crime existiu e quem foi o autor do crime. Tá? É título executivo judicial, salvo engano, está lá no artigo 515 e artigo 63, 515 do Código de Processo Civil, e que considera-se a sentença penal condenatória transitada e julgado, título executivo judicial, certo? E o artigo 63 também do Código de Processo Penal, que fala da sentença condenatória transitada em julgado. Então aí você vai promover a execução, eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas antes de falar, vamos comentar algumas formas de reparação que nós vamos estudar. De um fato criminoso, não, as formas de reparação. Então, nós temos, por exemplo, a restituição, é uma forma. Então, o sujeito furtou o carro da vítima. Então, como que ele vai reparar? Restituindo o carro que ele furtou. Né? Ele pode indenizar a vítima, né? Pelos danos emergentes, lucros cessantes, né? Tudo isso pode ser contabilizado. Então, a vítima trabalhava de Uber e o sujeito furtou o carro. Então, além do prejuízo material do valor do veículo, nós temos então também o lucro cessante, o que essa pessoa deixou de ganhar, né, com esse furto do veículo. Tá? Então isso tudo vai ter que ser reparado pelo autor do fato, porque um dos efeitos da condenação, nos termos do artigo 91, inciso 1 do Código Penal, é tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Esse é o principal efeito da condenação. E o artigo 92 fala os efeitos secundários que o juiz necessariamente deve manifestar na sentença. Já o inciso 1 não precisa, ele é automático. Né? Um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Tá? E se você analisar, quem pode ler o artigo 927 do Código Civil, salvo engano, ele remete ao artigo 186 e 187 do Código Civil. Quem pode ler o artigo 927 do Código Civil? Certo? Então, nós encontramos a previsão aí do ato ilícito, né? O sujeito causar dano a outrem fica obrigado a reparar o dano. E sendo um dos efeitos da sentença condenatória, tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Tá? Então, nós vamos ler mais algumas formas de reparação para ir facilitando essa interpretação. Então, por exemplo, no homicídio, o que o autor do homicídio deverá indenizar? Ele tem que reparar o dano que ele causou no homicídio? Por exemplo, o que ele tem que pagar para os familiares da vítima? Será que ele tem que pagar despesa com funeral, por exemplo? Despesas médicas? O sujeito ficou internado no hospital? Então, o Código Civil ele delibera sobre isso. Vamos ler o artigo 948, que fala do homicídio, o que deve ser reparado caso alguém pratique um homicídio. Quem pode ler? Certo, então, só um minutinho. Despesa com funeral, né, o luto da família, tudo isso deve ser reparado pelo autor do crime. O que mais?
Então, a pensão, a que o sujeito deixou filhos, né? Então, ele é obrigado a pagar uma pensão também para quem o morto as devia, né? Observando a idade do sujeito, o tempo de trabalho, né? E também a fixação do dano moral, né? É, pelo sofrimento, pela perda do ente querido, né? Salvo engano, dano moral, salvo engano, o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 5º e 10º, quem pode ler, salvo engano. Artigo 5º, inciso 5, 5º e 10º, salvo engano. Que fala sobre o dano moral, a Constituição de 88 deixa claro também essa indenização pelo dano moral, né, seja por equidade ou outra forma de avaliação. Mas deve ser, vocês estudaram isso, né, o dano moral deve ser um valor de forma a não tornar a vítima que ela se enriqueça ilicitamente, mas não pode ser também um valor tão ínfimo que possa estimular o autor, né, do ato ilícito a praticar novamente os fatos. Então esse é o balanço que nós temos aí em relação ao dano moral. Não pode ser um valor tão alto que dá um enriquecimento ilícito, mas também não pode ser um valor tão ínfimo que possa estimular ou que não possa desestimular o autor a comportamento semelhante, né? Quem localizou aí na Constituição? Artigo 5º, inciso 5º e 10º da Constituição Federal fala o quê? Só o inciso, né? O artigo 5º é das garantias, direitos e garantias. Certo? Então está aí na Constituição, né? E o 10º, o que fala? Certo? Então, ó, você vê, o dano moral está aí na Constituição, a partir da Constituição de 88. Então, além do dano material, que tem previsão no próprio Código Civil, o dano moral também tem previsão constitucional, né? E deve ser fixado, né? Nesse caso do homicídio também tem o dano moral, né? Mas vamos lá à questão do artigo 948, que fala da lesão corporal. Quem pode ler o artigo 948? Código Civil, né? Ah, não, desculpa, 949 é o da lesão corporal. 948 é do homicídio. É 949. Então, enquanto o sujeito estiver em recuperação, né, recuperando, né, estiver convalescendo ainda das circunstâncias da lesão que ele sofreu, o sujeito é obrigado a pagar despesas, pagar lucros cessantes, dano moral também em relação à lesão corporal. De repente foi uma deformidade permanente, e tudo isso vai se enquadrar no dano moral, né? E também está previsto aí no Código Civil a forma de reparação. Tá? E vamos falar só mais dois, tem outros exemplos aí no artigo 950, 951, 952, mas vamos ler o artigo 953, que fala dos crimes contra a honra. Como que será feita a indenização nos crimes contra a honra? Certo? Então, se não é possível fixar de plano um dano material, o juiz vai fixar o dano moral por equidade, né? Em relação ao crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação, está no artigo 953, parágrafo do Código Civil.
Então ele diz a forma que deverá ser reparado o dano nos casos de injúria, calúnia e difamação, certo? E também, até isso é interessante, o artigo 954, que fala do cárcere privado, da prisão ilegal, né? Recentemente nós tivemos um caso do sujeito que ficou preso lá em Belo Horizonte, né? Acho que foi mantido preso quase mais de 15 anos, acho que 18 anos, salvo engano, e a indenização era de 3 milhões, parece que baixou para 2 milhões a indenização por esse período que ele foi preso injustamente, porque depois descobriram quem foi realmente o verdadeiro autor do crime, que era um maníaco sexual na capital mineira. Isso foi reportagem exibida neste domingo, um caso interessante. E Minas vem revelando, né? Tem o caso dos irmãos Naves também, que tem até filme, das maiores injustiças do país ocorreu em Minas Gerais, né? Pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que é o caso dos irmãos Naves. Então, quem pode ler o artigo, por gentileza, o artigo 954, que trata do cárcere privado, como que é feita a reparação do dano, como que... Certo? Tá. Pois não, pode dizer, por gentileza. Certo? Então estabelece, no caso, a prisão ilegal, né? O sujeito, não, nesse caso, o exemplo que eu dei, o sujeito não foi o autor do crime, foi uma investigação mal feita e resultou essa prisão ilegal, e o sujeito não conseguia provar a inocência, senão até a polícia prender a pessoa que confessou a prática dos crimes também. E era bastante semelhante e confessou a prática do crime. Então essa é a forma de indenizar pela prisão ilegal, pela cárcere privado, né, que cerceamento do direito de locomoção. Pois não. Não, eu entendo que esse caso assim foge do tema da nossa discussão, que ele não foi absolvido, né? Foi anulado, né? Mas até então a prisão dele ela era legítima pelo que estava. Então eu entendo que o Estado agiu legitimamente, argumentando até então prisão de segundo grau, era o entendimento do Supremo Tribunal Federal na época, depois mudou o entendimento, né, e soltou ele porque mudou o entendimento, né, então até aí estava tudo legitimado com a ordem constitucional, o Estado democrático é a ordem constitucional. Agora, se você discutir, se o Supremo entender que realmente a suspeição e votar isso aí, considerar ele como o Moro como suspeito, aí eu entendo que seria até questionável discutir essa questão da indenização, porque o juiz tinha a obrigação de declarar de ofício a suspeição. Ele vai falar, olha, eu sou suspeito para julgar o caso. Eu vou declinar a minha competência e mandar para outro juiz. E ele não fez. Então aí pode ser até discutível a indenização. Mas no caso dele não foi uma absolvição, né? Foi anulado, né? Aliás, votos no sentido de anular e também, mas a princípio a decisão do ministro Fachin nem foi de anular, foi de simplesmente declinar a competência para um outro juiz, reaproveitando os atos, se for o caso, os atos praticados. Tá? Mas prevalece o entendimento lá que, se for suspeito, todos os atos são nulos, a prova começa do zero. Tudo de novo. Tá certo? Vamos tá. Ok. Então vamos lá. Então nós falamos algumas formas de reparação. Então, ocorreu um crime, né? Esse crime vai ser julgado e
E a sentença penal condenatória, se ela transitar em julgado, ela é título executivo judicial. Quem pode ler o artigo 515, salvo engano, inciso 6 do Código de Processo Civil? O que diz aí o inciso 6 do artigo 515 do novo Código de Processo Civil? E na sequência, quem puder já ir no artigo 63 para a gente ganhar tempo. Enquanto um localiza o 515, inciso 6 do Processo Civil, o outro localiza o artigo 63 do Código de Processo Penal. Aí a gente... Sexto. Não, pode ler, pode ser sexto. Tá aí, então, o Código de Processo Civil definindo que a sentença penal condenatória, transitada em julgado, é título executivo judicial. Certo? Então, aqui não se tem aquele processo sincrético que vocês estudaram, que a execução não é autônoma, né, no processo civil, é mais uma fase do processo de conhecimento, não é isso? O processo sincrético, exceto onde? A sentença penal condenatória, que deve ser transitada em julgado, vai ser executada no cível, certo? Ela vai ser executada lá no cível, e a sentença arbitral e a execução de título extrajudicial. Nos demais casos, a execução segue a fase de cumprimento de sentença, como sendo mais uma fase do processo de conhecimento. Aqui nós estamos falando de execução autônoma, que é a execução da sentença penal condenatória transitada em julgado. É isso que nós estamos a falar. Daqui a pouco eu vou falar se ela preenche os requisitos ou não para executar diretamente. Certo? Então prestem atenção. Bom, então vamos lá, vamos começar. Ocorreu um crime, um homicídio, tá? Ocorreu um homicídio hoje. Aí, os familiares lá do morto vai te procurar, você como advogado, olha, eu queria que você tomasse as providências aqui. Bom, eu vou falar a princípio. Ó, vamos esperar julgar o homicídio, e aí se o sujeito for condenado, que matou lá o seu parente, o seu marido, aí a gente executa, a gente pega a sentença condenatória, que é título executivo judicial, extrai uma carta de sentença, materializa o título e executa no cível, tá ok, né? Mas aí ela vai falar para mim, não, mas quanto tempo vai demorar o processo criminal? Eu vou falar, não sei, pode demorar 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, por aí, não sei, dependendo dos recursos. Mas aí ela vai falar para mim o seguinte, não, mas aí, e se o sujeito vender os bens dele? E depois, na hora, quando eu for executar, não tiver mais bens? Aí não adiantou nada. Então, para isso, existe uma ação de conhecimento também que você pode propor, que é a ação civil ex delito, que nós vamos estudar. Essa ação de conhecimento, normalmente, ela é protocolada justamente no sentido de garantir eventual indenização, porque você pede uma antecipação de tutela, ou a não ser que você quer no próprio criminal entrar com um pedido de hipoteca legal de arresto, senão você entra com ação civil de reparação e pede antecipação de tutela para bloquear os bens do autor do crime, para garantir futura indenização. Já que tem indícios de autoria e materialidade, ou tem a confissão, o juiz vai dar antecipação de tutela. O sujeito foi preso em flagrante delito, o juiz vai dar a liminar de antecipação de tutela, bloqueando os bens do autor do crime. Aí tudo bem, porque aí o juiz do cível pode suspender o andamento da ação até o julgamento definitivo do crime, da ação penal, porque aí nós vamos estudar que pode ocorrer várias coisas. Presta atenção no que eu estou dizendo. Só a título de exemplo, o que nós vamos estudar? Presta atenção. Estamos com 23 alunos aí, presta atenção. Vamos imaginar que o cível condena a indenização.
1 milhão, condenou o cível. Transitou em julgado. O que a parte vai fazer? Ela tinha bloqueado os bens, ela já vai expropriar os bens do devedor, que é o autor do crime que está respondendo por homicídio lá, correto? Ela vai expropriar os bens. Expropriou os bens, porque transitou em julgado no cível. Certo? Então, expropriou os bens, gastou o dinheiro, tá ok. Aí vem o julgamento do criminal. E aí no criminal reconhece a legítima defesa. E quem age de legítima defesa não comete ato ilícito, não cometeu crime nenhum, não tem o dever de indenizar. A absolvição por legítima defesa faz coisa julgada no cível. Mas como fica? E agora para ele buscar esse dinheiro de volta? Mas aí pode ser uma injustiça se a pessoa não tem como ressarcir. Então houve uma injustiça. Agora, se for o contrário, o juiz do cível julga improcedente a ação, transitou em julgado. Aí vem o criminal e condena, transita em julgado a sentença condenatória. E aí? Como fazer se lá no cível já julgou o mesmo fato e transitou em julgado? Então, para evitar essas decisões contraditórias, nós vamos verificar o que o juiz do cível deve fazer. Se ele deve suspender a ação civil. Mas aqui, agora nós vamos tratar de execução. Eu só estou dando um panorama geral, para vocês entenderem o que nós vamos estudar. Certo? Mas a princípio, nós vamos estudar execução. Eu tenho um título, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Ela faz coisa julgada no cível. Não se discute mais quem foi o autor do crime se o crime existiu. Portanto, ela é um título executivo judicial. Certo? Quem leu o artigo 63 do Código de Processo Penal, então, objeto do nosso estudo. Por favor. Não, por hora não. Só até aí tá bom. Então presta atenção. Então, transitado e julgado, nós temos um título. Só que aí, todo mundo prestando atenção, aí pode ocorrer o seguinte: a sentença transitou em julgado, mas quais são os requisitos do título executivo? Liquidez, certeza, exigibilidade. É isso? Os requisitos do título executivo. Então nós temos a sentença criminal transitada em julgado, condenatória transitada em julgado. Ela é exigível, ela é certa. Mas se ela não tem liquidez, como é que eu vou executar se não tem os requisitos do título executivo, não tem liquidez? Então o que eu tenho que fazer? Eu já estudei processo civil. O que eu tenho que fazer? Liquidação de sentença, para apurar o valor devido. É assim que se faz. Então, antes de eu promover a execução, eu tenho que fazer um processo de liquidação da sentença. Aí, quando julgar a liquidação e o juiz dar uma sentença, ele vai falar: não, o valor devido aqui pelo dano material e moral é 1 milhão. Agora sim eu vou ter um título líquido, certo, exigível. Aí execução autônoma. Mas antes eu tenho que fazer o processo de liquidação de sentença. Certo? Todo mundo entendeu isso, né? Mas o que aconteceu? Nós tivemos uma mudança, e essa mudança não é no sistema processual é nova, né? Que foi o artigo 387, inciso 4º, quem localiza lá, corre lá no processo penal 387, 4º, que o juiz é obrigado a fixar os danos mínimos a título de reparação. Presta atenção, que agora nós vamos entrar em outra conversa. Quem pode ler o 387, parágrafo 4º? Inciso 4º, desculpa, inciso 4º. Pois não.
Certo? Então, o que acontece? No processo criminal, vamos imaginar que é um furto. O carro foi avaliado. Furtou um carro. O carro da vítima foi avaliado em 20 mil reais. Então, o juiz tem parâmetro para fixar o dano mínimo a título de reparação em 20 mil reais. Certo? Então, se ele fixou o dano mínimo em 20 mil reais, eu pergunto a vocês, transitou em julgado essa sentença? Ela é líquida? Sim. Ela é certa? Sim. Ela é exigível? Sim. Eu posso entrar com a execução autônoma direto e cobrar os 20 mil reais do autor do crime, através da execução? Posso ou não posso? Lógico. Mas só que eu fui vítima, eu entendo que o meu direito não é só 20. Por quê? Eu trabalhava de Uber, isso não foi contabilizado, né? Eu deixei de pagar a pensão e aí fui preso porque não paguei a pensão, porque não tinha como eu trabalhar de Uber. Então surge aí uma indenização também, tem um nexo causal, uma indenização por dano moral. Tudo isso não foi fixado para o juiz da execução, porque ele não tinha elementos para fixar. Ele fixou só o valor do carro que tinha avaliação. Então surge a seguinte questão. Aquele valor que é líquido, certo e exigível, que é os 20 mil reais que o juiz fixou, o valor do carro, eu executo. Mas e o restante que eu entendo que é devido? Eu faço o quê? E qual que é o procedimento que você comprova? Liquidação de sentença, pronto. Eu entendo que o dano moral que eu sofri no homicídio, por exemplo, o juiz não fixa. Normalmente o juiz do criminal tem prevalecido que o juiz não fixa dano moral, ele só fixa dano material. Então, lá no processo criminal, a esposa da vítima levou lá para o promotor, ou ela habilitou como assistente de acusação através de advogado, ou levou lá para o promotor, olha, eu gastei 100 mil aqui com meu marido no hospital antes dele morrer, eu gastei mais 20 de funeral, então 120 mil, tudo com nota, e junta lá no processo criminal essas notas. O juiz, quando dá uma sentença condenatória, o sujeito foi julgado pelo júri, foi condenado, o juiz vai dar uma sentença condenatória, ele vai fixar um valor lá de 120 mil reais como danos mínimos. Mas aí a viúva entende que ela tem direito a 1 milhão só de indenização de dano moral. Então o que ela faz? Aqueles 120 mil, ela tem um título, uma sentença condenatória penal transitada e julgada, ela tem o título líquido, certo, exigível, 120 mil. Mas ela entende que ela tem mais 1 milhão só de dano moral. O que ela tem que fazer? Processo de liquidação de sentença, para apurar o valor devido. Isso não é novidade, porque quem pode ler, só a título de conhecimento, para ficar completo esse nosso estudo, quem vai lá no artigo, salvo engano, no artigo 20, parágrafo da Lei 9.605/98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, né? Lei 9.605/98, né? Salvo engano, artigo 20º e parágrafo, quem pode fazer a leitura? Quem está me auxiliando aí, isso é importante que, espero que todos estejam com o código, né? Mas tem um pessoal aí que está me auxiliando aí, e agradeço por isso, porque fica, perdão. É o parágrafo. Olha aí que maravilha. Desde 98 nós tínhamos isso nos crimes ambientais, né? E agora então nós tivemos essa alteração no processo, onde o artigo 387, inciso 4º, obriga o juiz na sentença pelo menos fixar os danos mínimos. Porque esse você consegue executar diretamente. Agora, aquilo que não for, que você entende que é o valor devido,
Aí você faz através do processo de liquidação de sentença. Tudo no civil, nada no criminal. Criminal é só ação penal. Sistema da independência. É o sistema adotado. Existe o sistema da livre escolha, da confusão, tanto um como o outro, você pode escolher, que tanto você pode julgar tudo no civil, tudo no criminal, isso não tem aplicabilidade não. Nossa é a independência. Mas ela sofre uma certa mitigação, que eu já dei alguma visão para vocês quando eu falo de ação mais de delito. O artigo 64, que nós vamos chegar num ponto lá que vai ter uma certa ligação, ou no caso de absolvição, quando faz coisa julgada, quando não faz coisa julgada, nós vamos explicar tudo isso aí na ação ex delito. Por enquanto nós estamos falando só execução ex delito. O que significa isso? Uma execução que teve origem onde? No fato criminoso. É isso que nós estamos a estudar. Uma execução que teve origem no fato criminoso. Então, entendido essa questão, quem não entendeu pergunta, porque se não for superado isso vai fazer uma confusão danada. Então como que eu provo isso? Então tem a certidão de trânsito julgado da sentença condenatória lá? Tem, beleza. Então eu vou pedir lá que extraia uma carta de sentença, onde vão pegar as principais peças do processo, né, e vai formar uma carta de sentença. Essa carta de sentença é seu título. É o seu título executivo, né? Judicial, que na parte que for líquida, você já entra direto com execução autônoma, já intimando o sujeito a pagar sob pena de penhora, o oferecimento de embargo, no prazo legal sob pena de penhora. Segue o rito normal do Código de Processo Civil. Agora, aquela parte que você entende que o juiz não fixou na sentença condenatória, você faz o processo de liquidação de sentença. Porque aí quando você apurar o valor devido, que você entende devido, pode ser que você entenda que seja 100 mil devido, o juiz fixa em 50 no processo de liquidação, você fica satisfeito, não recorre. A outra parte também não recorre, transitou em julgado lá essa decisão do processo de liquidação de sentença. Aí você tem título certo, líquido certo exigível. Você vai cobrar os 50 então da parte. Entenderam essa questão? Então, tudo que você puder no homicídio, se você for trabalhar como assistente de acusação, ou seja, contratado pela vítima ou pelos familiares da vítima, no caso de homicídio, ou participação em suicídio, ou no infanticídio, também no aborto, né, que é de competência dos crimes do tribunal do júri, você ou qualquer outro crime de ação penal pública, né, você vai fazer prova nesse sentido. Porque quanto mais você fizer prova, o juiz terá mais condição e elementos lá no criminal para fixar o dano mínimo. Então, se não tiver dano moral e você conseguir comprovar todos os danos que você teve, por exemplo, eu tenho um relatório aqui que eu trabalhava de Uber, eu ganhava 2 mil por mês. Está aqui um relatório de 6 meses do Uber aqui, que eu ganhava 2 mil por mês. Então, lucros cessantes aí, se ficou 6 meses sem trabalhar, porque o carro só foi localizado depois de 6 meses, 6 vezes 2 é 12 mil. Mas se o carro for restituído, se não tiver nenhuma avaria, então você tem direito aos 12 mil. Se você entender que teve um dano moral, que deixou de pagar a pensão alimentícia, se o nome foi negativado, ou sei lá o que, você vai pedir o dano moral. Só que aí você vai ter que fazer a liquidação, porque o juiz criminal não tem fixado o dano moral. Você tem que buscar processo de liquidação. Sentença, liquidação de sentença. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu essa passagem? Quem não fez processo civil vai ter dificuldade, né? Eu estou falando aqui pensando que vocês já fizeram, já cursaram o processo civil. Processo de execução e ação de conhecimento e tal. Perguntas? Pois não. Sim. Sim. Olha, se ele não tem condição de arcar, né, tem o princípio da intranscendência, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, se ele não tem o dinheiro como arcar,
a pessoa que vai buscar o auxílio do Estado, que vai buscar um LOAS, né? Assim por diante. Senão, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Tá? Sim, aí ela que busca assistência material do Estado. Do Estado, tá bom? Então vamos lá. Então nós falamos da execução ex-delito, artigo 63, mas tem mais coisas para falar. Vamos falar da legitimidade ativa. Quem pode promover a execução lá no cívil, do jeito que nós estamos falando, ou a execução direta, ou fazendo o processo de liquidação de sentença. Quem pode promover? Nós já fizemos a leitura aí do artigo 63. Nós podemos falar o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Pode promover os herdeiros, né? Que são nessa proporção, cônjuge, ascendente, descendente, irmão também. Né? Então essas pessoas estão legitimadas a propor a execução ex-delito. Tá certo? Então, legitimidade ativa, através de contratar um advogado, se não tiver dinheiro, vai na defensoria, de propor uma ação de execução lá no cívil. Pega a carta de sentença, que é a sentença penal condenatória transitada em julgado. Se tem o dano mínimo lá, não tem mais nenhum dano a ser... se você ficou satisfeito com aquilo que o juiz fixou criminal, você já tem o título executivo líquido certo e exigível. O advogado vai pegar a procuração, vai entrar com a execução autônoma, lá no cívil. Tranquilamente, sem problema. Agora, aquele valor que o juiz fixou, você entende que não é o devido, que você tem direito a um dano moral, aí você vai pleitear isso em liquidação de sentença, para depois que apurado, transitado em julgado, esse processinho de liquidação de sentença, aí você terá certeza, agibilidade e liquidez. Aí você promove a execução desse restante que você entende que é o valor efetivamente devido. Certo? Então falamos da legitimidade. Agora quem leu o artigo 68 do Código de Processo Penal, por gentileza? Continuando a falar sobre legitimidade. Por gentileza. Vamos lá, então não. Pois não. Pois não. Certo? Então, vou falar sobre isso. Pobre para o processo penal, eu já falei isso para vocês, está lá no artigo 32 do Código de Processo Penal, considera-se a pessoa pobre quando ela não tem condição de subsistência, né? E a pobreza se comprova através do atestado fornecido pela autoridade policial da circunscrição onde reside o requerente. Então o sujeito mora ali no centro, ele vai lá no primeiro distrito policial e vai pegar um atestado de pobreza com a autoridade policial. Isso é o que fala no processo. Mas nós podemos fazer uma interpretação analógica do artigo 3º com o novo Código de Processo Civil, que existem outras formas de você provar a pobreza, né? Está lá a sua carteira de trabalho, sem registro, certidão de cartório ou imposto de renda que não consta nada. Então tem outras formas de você provar. Então uma interpretação analógica com base no artigo 3º, você prova a pobreza de outra forma, certo? Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso é o seguinte, entende o Supremo Tribunal Federal que o Ministério Público só terá legitimidade nos estados onde não houver a defensoria. Certo? Então, por exemplo, eu não conheço aí outros estados. Minas, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo tem defensoria pública. Rio Grande do Sul, defensoria absolutamente atuante do Rio Grande do Sul, de São Paulo, excelentes defensores. Aí vai lá, advogado do Estado, negativo, excelente. As melhores teses no direito criminal saem da defensoria pública. Isso é inquestionável e eu louvo sempre essa questão. Quando fala mal da defensoria, eu sou um principal defensor. Existem aqueles que não estão lá só para ganhar dinheiro, então você não pode
Toda regra existe uma exceção, mas são excelentes profissionais, né? E, e se algum estado, por exemplo, o estado do Acre, não tem defensoria pública instituída, criada depois da Constituição de 88, então o Ministério Público tem legitimidade para propor ação ou execução ex delito. Mas em São Paulo, por exemplo, ele não tem. A pessoa é pobre, ela vai na defensoria pública. Aí o defensor vai oferecer a ação ou execução ou nomeia um advogado que tem convênio com a defensoria pública. Mas o Ministério Público não tem legitimidade do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, não tem. Não consigo falar em todos os estados. Certo? Mas esse é o entendimento do STF. Onde tem defensoria já instituída, porque defensoria é nova. Vocês pensam que defensoria no estado de São Paulo, é que eu sou ruim assim de tempo, mas eu acredito que a defensoria do estado de São Paulo, ela não tem, se ela tiver uns 15 anos, acho que ela não tem mais de 15 anos, e não tinha, era convênio com a Procuradoria do Estado, não tinha defensoria pública no estado de São Paulo. Foi criada há pouco tempo, né? Então, aí o Supremo lançou essa tese que dizendo, olha, só tem legitimidade do Ministério Público nos estados onde não tem a defensoria pública. Aí ele tem legitimidade para propor, seja ação, seja execução, ex delito, quando o sujeito for pobre e comprovar a sua pobreza. Aí ele teria legitimidade. Tá certo? Entendido sobre isso? Legitimidade ativa para propor execução ex delito, uma execução que teve origem no fato criminoso, onde a sentença penal condenatória transitou em julgado. Depende do processo, é rápido, né? E depende do processo também, não há o que se indenizar, porque não tem como reparar o dano, a objetividade jurídica, por exemplo, num crime vago, onde a vítima é a sociedade. Por exemplo, um ato obsceno, o sujeito foi condenado, né? O que deve ser indenizado? O Estado vai ser indenizado? Não, aí não cabe indenização nesse caso. Quando o sujeito é crime vago, onde a vítima é a sociedade, né? Nesse caso não há que falar em indenização. Tá certo? Tudo bem, agora nós vamos passar para a parte mais importante, que é a legitimidade passiva na execução. Nós vamos encerrar a aula com ela. E na próxima aula nós começamos a ação civil ex delito. E aí nós vamos, né, trabalhar bastante essa questão, né? Quando faz coisa julgada, quando não faz. Aí nós vamos para a sentença absolutória, que faz coisa julgada, que não faz coisa julgada, que pode entrar no cível a reparação, que não pode entrar no cível a reparação. Certo? Então vai ser mais complexo. Mas aqui vocês estamos com 23 alunos ainda, vocês devem prestar atenção. E eu vou dar um exemplo. Quem não entendeu o exemplo, não vai adiantar nada. Está perdendo tempo, se não perguntar, se não esclarecer. Né? Preste atenção no exemplo. Deixa eu ver. Quando eu estou lá no quadro, lá na sala de aula é fácil, né? Agora aqui eu tenho que mentalizar as coisas. Então vamos lá. O sujeito tem uma empresa. E tem vários motoristas naquela empresa. E aí um dos motoristas, legalmente, foi trabalhar de manhã, pegou o veículo da empresa, foi fazer a entrega. E aí, andando ali pela rua, ele foi negligente, foi ligar o rádio lá, pôr um pendrive lá, atropelou uma pessoa e matou. Ele foi negligente. Ele cometeu um homicídio culposo. Certo, ele é um homicídio culposo. Tá? A questão é o seguinte: o motorista é pobre, não tem dinheiro. A empresa é rica. E vocês já estudaram lá no direito civil, talvez no processo civil também, que nesse caso a responsabilidade do empregado e empregador, ela é o quê? Objetiva ou subjetiva? Objetivo. Então tem o nexo causal e o dano.
o empregador responde independente da culpa do funcionário, não é isso? E depois ele tem o direito de ação de regresso provando a culpa do funcionário, não é isso? Não é como a responsabilidade do Estado? O policial matou alguém lá, criminoso. O Estado vai indenizar a família do morto e vai entrar com ação regressiva contra o funcionário que ajuda dessa forma. Porque a responsabilidade do Estado ela é objetiva, ela independe de culpa. Ela indeniza e depois, aí sim ela tem que provar a culpa, que aí a responsabilidade do funcionário é subjetiva. Certo? Agora, eu posso deixar a empresa fora e entrar com ação só com o motorista, só contra o motorista. Só que aí a responsabilidade é subjetiva, né? Eu tenho que provar a culpa do motorista, não é isso? Estou falando certo? Um processo civil? A única parte que eu faço é a execução ex delito. Quando eu pego os homicídios aí, isso eu faço ação para bloquear bens, né? Porque eu já tentei fazer hipoteca legal, chegou no cartório, o que é hipoteca legal? Eu nunca vi isso. Então, nossa senhora, pelo amor de Deus, então esquece essa hipoteca legal, faz uma ação de reparação de dano e pede uma antecipação de tutela. Não faz cautelar inominada não, que também o juiz não aceita, porque teria 2 processos, você tinha que indicar a principal, então não existe, mas faz a antecipação de tutela numa ação de reparação de danos materiais, morais, né? Então tá, eu estou falando do exemplo, vamos lá, repetindo. Motorista saiu cedo para trabalhar, pegou o carro da empresa, licitamente, estava andando, atropelou e matou alguém. Tá. O motorista é pobre, a empresa é rica. A responsabilidade é objetiva do empregador, né? Por que eu falei que licitamente? Porque se o sujeito invade a empresa, arromba o portão, estoura lá a fechadura do carro e sai com o carro e mata alguém, o empregador será responsável? Não, porque não há um nexo causal aí de trabalho. O sujeito cometeu um crime. Então o empregador não pode ser responsável se ele sair pela rua e matar alguém. O sujeito invadiu a empresa, cometeu um crime, invasão, cometeu um furto do veículo, entrou à noite lá, pegou o veículo, saiu e matou alguém. Não tem um nexo, o empregador não pode ser responsabilizado. Por isso que eu falei que você saiu para trabalhar, para fazer entrega, tudo certinho. Então tá. Aí vem o processo criminal. E o processo criminal condena o motorista, dizendo, olha, você foi negligente. Então a sentença condenatória é contra o motorista. E a sentença condenatória transitou em julgado. Se a sentença condenatória transitou em julgado, você tem um título executivo judicial. Certo? Um título executivo judicial, tá? Só que, como a responsabilidade é objetiva e a empresa é rica e o motorista é pobre, o que vocês fariam nesse caso? Vocês entrariam com a execução contra o motorista, ele é pobre, entraria com a execução contra a empresa, ou não? Aí você tem um título, aí você quer fazer um outro título, se você tem um título, aí o juiz não ia te julgar carecedor da ação, já que o seu intuito é formar um título que já está formado, que é a sentença penal condenatória transitada em julgado? Sim. Mas através da execução, não ação. Porque a ação visa formar o título. Contra a empresa, porque a empresa ela tem um nexo causal e ela, a responsabilidade é objetiva. Certo. Quem que está falando aí? Só para me marcar aqui. É o Felipe, né? É o Felipe. Não sei que vai fazer a audiência simulada não, né? Você não vai trabalhar Ah, não, desculpa, estou fazendo confusão. É processo penal 3, nossa senhora.
Eu tenho aula de mal, eu tenho 24 aulas, por isso que eu nem sabia o horário da aula hoje, que eu fui para outro lugar, deixei meu horário lá, e esse horário aqui da faculdade que sai aqui no sistema é tudo bagunçado, e eu tenho hora que eu não sei nem que aula que eu tenho que dar. Então, para vocês terem uma ideia, a minha situação aqui, com 24 aulas. Então, vamos lá, vamos retomar o exemplo. Então, o Felipe falou que se procurasse ele como advogado, ele iria pegar lá a sentença, a carta de sentença, que formou o título. Vamos imaginar que o valor devido foi fixado lá, a vítima não discorda, então tem um título líquido e CEP exigível. Eu vou entrar com a execução contra a empresa e ponto final, porque a empresa ela tem dinheiro e a responsabilidade dela é objetiva e ela responde independente de custo.